Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento de todos os que participam dessa live. Todos. Para que todos venham ter a plenitude da consciência da fé. A consciência da verdadeira fé. A fé inteligente. A fé que não é mágica, a fé que pauta, sustenta o seu poder nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. E é isso que nós queríamos passar para vocês, transferir o que o Espírito Santo nos tem dado sobre a fé. Nós falamos ontem a respeito do leproso, dos 10 leprosos. 9 foram embora, apenas um voltou. O que eu vejo, o que eu entendo nesse aspecto? Jesus sabia que os 9 que foram ingratos se manifestariam, seriam ingratos, continuariam sendo ingratos. Seriam curados, mas não ia dar a mínima para Deus. E o único que voltou glorificando a Deus, agradecendo pela cura maravilhosa, ó, coisa extraordinária, Jesus disse com muita clareza: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não teve fé apenas para ser curado, ele teve a fé para também manter-se de pé, ou seja, ser salvo. Então, há pessoas que pensam assim: eu fui curado, eu fui liberto, aconteceu isso, aconteceu aquilo, magnífico. Mas as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, através da fé, não significam que as pessoas sejam automaticamente salvas. Não. É o que aconteceu com esses leprosos. Os 10 tiveram fé para serem curados, mas apenas um teve fé para ser salvo. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele explica isso. Ele fala assim: olha, examinai-vos a vós mesmos, quer dizer, examinai a vossa própria fé, porque a sua fé significa a sua salvação. A sua salvação depende da sua fé. Nós somos justificados, perdoados, considerados merecedores pela fé, não pelas boas obras. Não são as curas, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, Ele derrama sobre nós, que significa que nós estamos automaticamente salvos. Não. Você pode ter sido curada, liberta, sua família restaurada, você foi liberto dos vícios. São curas, são maravilhas do poder de Deus pela fé. Mas a maior maravilha do poder da fé é a salvação da alma. Porque o corpo vai ficar por aí. Que adianta curar o corpo? Que adiantou curar aqueles 9 leprosos? Eles foram curados, limpos, mas a alma deles não foi curada. Isso é triste, mas é a realidade. O apóstolo então diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Ele está falando não para os incrédulos. Ele não está falando aqui
com os ateus, ele está falando aqui com os que creem. Ele está falando, dirigindo a sua epístola aos cristãos de Corinto. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Quem é curado, abençoado pela fé, não significa que automaticamente permanece na fé. Você deve ter visto, você deve ter conhecimento de muitas pessoas que alcançaram maravilhas. Você conhece pessoas que alcançaram maravilhas pela fé. Porém, estas mesmas pessoas hoje estão com outros tipos de problemas, outras situações difíceis. Abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram tudo. E estão largadas no beco sem saída. Por quê? Porque elas receberam as bênçãos pela fé. Mas a bênção das bênçãos, que é a salvação da alma, não, elas não receberam. Por isso, saíram fora. E isso é o que eu quero que você preste muita atenção, minha amiga e meu amigo. Porque diz o texto sagrado, aliás, Deus falando para o seu povo, o povo de Israel, ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Mas antes, Deus falou assim: quando passares pelas águas, quer dizer, quando passares pelas tribulações, pelas lutas, ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus está falando para o seu povo? Olha, preste atenção. Se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem-na, seguirem os meus conselhos, então, quando acontecer a tribulação, quando vierem os problemas, as situações difíceis, eu estarei com vocês, eu guardarei vocês, protegerei vocês. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui, explica. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Quer dizer, eu tenho que examinar a minha própria fé. Se a minha própria fé me faz permanecer na fé, eu tenho que me examinar, você também, todos nós. Examinai-vos a vós mesmos, se, olha a condição, se permaneceis na fé. Porque muita gente permanece na fé enquanto tudo está bem. Mas quando vêm os dias maus, as tempestades, muitos abandonam a fé, que é o que tem acontecido, provavelmente, com muitos que estejam assistindo essa live. Ficaram desigrejados, enfim, se desigrejaram, saíram fora da igreja e estão perambulando por aí. Então, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aí ele diz assim: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Como é que eu posso me provar a mim mesmo? Provai-vos a vós mesmos. Então, eu provo a mim mesmo quando, nos momentos difíceis, nos momentos
de tribulações, então, como eu reajo a elas? Como eu reajo nas tribulações? Qual é a reação que eu tenho na tribulação? Então, a reação que eu tiver vai mostrar que tipo de fé que eu tenho. Se a minha fé superficial é uma fé no oba-oba, é uma fé apenas de receber as bênçãos materiais, então eu não vou resistir na hora da tribulação, porque eu estou focado em só conquistar. Eu tenho fé só para conquistar as bênçãos. Mas quando eu passo pelas tribulações e nego a minha fé, derreto, em outras palavras. Essa é a realidade. Eu fujo, eu abandono a fé, então mostra que a minha fé não é aquela que me salvou. Eu não estou salvo. Isso mostra que eu não estou salvo. É isso mesmo. Então, nas tribulações, quem passa pelas tribulações, obviamente só se passa pela tribulação quem aparentemente está na fé, ou vive na fé, ou pela fé. Porque a tribulação são problemas concernentes à fé. Então, se eu passo por uma tribulação e eu não consigo, eu sou afogado nelas, eu desisto da fé, então mostra que a minha fé não está sustentada na palavra de Deus, nas condições que Deus nos dá para seguirmos as suas pisadas. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas para que nós possamos estar absolutamente firmes em Jesus, nós temos que seguir as condições dele. Nós temos que seguir as palavras dele. Nós temos que estar sujeitos às palavras do reino de Deus. Nós temos que estar submissos ao rei, ao nosso Senhor, ao nosso governo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas se nós não estamos com esse tipo de fé, de sujeitarmos a ele, a sua palavra, e só apenas temos fé para receber as bênçãos, então nós vamos sucumbir na hora de passar pelos rios, pelo fogo, pelas águas. Nós vamos sucumbir, porque não temos a devida fé que nos sustenta, especialmente nas tribulações. As tribulações servem para provar a nossa fé. Deus permite que nós passemos por tribulações. Jesus passou por tribulações, mas ele venceu. Especialmente lá no Getsêmani, quando Jesus orou 3 vezes para que o Pai passasse dele, de Jesus, aquele cálice. Jesus orou 3 vezes. Antes, ele falou com os discípulos: olha, vamos ali, vamos orar, venham comigo orar. E eles ficaram orando, 2 discípulos, mas depois eles desistiram, desanimaram, porque o sono bateu e eles cansaram e dormiram. Mas Jesus se manteve firme ali, falando com o Pai. Ele sabia
do que iria passar. Então ele já estava sentindo a agonia da provação, porque ele iria passar. Ele iria trazer para si todo o pecado da humanidade passada, presente e futura. Então, imagine o peso de depressão que Jesus sentiu naqueles momentos. Porque ele veio para isso, para dar a vida dele, dar a alma dele em favor da nossa. Ele passou e ele venceu. Até que ele, quando lhe deram vinagre misturado lá com cocô, e ele cuspiu, disse, está consumado. Entregou o seu espírito e disse, está consumado. Quer dizer, resolvido. Eu fiz o que tinha que fazer. Está feito. O que está feito e pronto, acabou. Ele passou pelas tribulações, o crivo das tribulações. Quem é discípulo de Jesus vai passar pelo crivo da tribulação. Se a fé estiver pautada nas bênçãos, vai derreter. Se não, se estiver pautada na palavra, se mantiver-se na fé, vai ser salva. Então, assim nós somos provados. Assim você é provada. Você é provado, amiga e amigo, quando vem uma situação indesejável. Por causa da sua fé, você é ridicularizada, injustiçada, é odiada, é envergonhada, humilhada. Você você passa pelo crivo dos problemas, das tribulações e permanece firme. Então, você permanece na fé que salva. Mas, se você tem uma fé do tipo dos 9 leprosos, apenas nas bênçãos, você não consegue, você vai derreter, você vai negar a fé. Por isso, o apóstolo diz assim, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Quer dizer, quando... Muito legal isso. Ah, minha amiga, meu amigo, deixa eu beber um pouquinho de água, porque isso aqui é muito legal. Eu quero que você entenda perfeitamente para que você venha avaliar a sua fé, pesar a sua própria fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Quer dizer, preste atenção, eu disse, e eu repito, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Como é que eu tenho certeza que o meu Senhor Jesus Cristo está em mim? Como é que eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim? Como é que eu tenho essa certeza? Porque eu tenho certeza que eu sou dele. Eu tenho essa certeza, eu sou com ele. Então, isso me garante, me dá a certeza, convicção de que ele é comigo. Se eu sou com ele, ele é comigo. Simples. É isso aí, é muito simples. Não tem o que analisar, avaliar. É isso. Se você tem certeza que é com Jesus, então Jesus é com você. Mas preste atenção. Ter essa certeza, para a pessoa ter essa certeza, essa convicção, para ela provar a si mesma que ela é de Deus, que ela permanece na fé,
O nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser o primeiro na vida dela. Primeiro do que mãe, pai, irmãos, família, marido, esposa, filhos. Primeiro do que sua reputação, do que seu nome, do que seu dinheiro. Primeiro do que o mundo, primeiro do que tudo, 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 tudo. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro na minha vida. Ele é o primeiro. Eu sou com ele. Não é porque eu exerço um cargo de servo dele. Não. Mas é por conta da minha entrega total para com ele há 61 anos atrás. Não foi uma cura. Eu não recebi uma cura. Eu não recebi um milagre, uma bênção. Não. Eu recebi o perdão dos meus pecados. Eu recebi o Espírito dele. E ele só dá o Espírito dele para aqueles que verdadeiramente são dele, são entregues a ele. Quem não entrega toda a sua vida, todo o seu ser, não tem essa convicção pessoal. Então, Paulo desfaz esse exame da sua própria fé, se você permanece na fé. Examinar a própria fé é examinar a própria salvação, porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando eu examino a minha fé, eu examino a minha salvação. Quando eu examino a minha salvação, eu examino a minha fé. Então, quando você examinar a sua própria fé, você estará examinando a sua própria salvação, as suas próprias convicções. Não é porque você falou, ouviu falar, não é porque você é religiosa, não é porque você é obreira, pastor, bispo, padre, seja lá você o que for, não importa. Se você estiver na fé, qualquer que seja a tribulação, até porque está escrito que nós não somos provados acima da nossa capacidade de resistir. Então Deus nos prova sim, mas não além dos nossos limites. Então ele nos prova. E quando ele nos prova, não é para ele saber, ele já sabe quem somos nós, mas é para que nós saibamos quem somos nós, como nós estamos, se realmente estamos na fé. Você está compreendendo, minha amiga e meu amigo? Então ele diz assim, a pergunta é, não sabeis ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Poxa, se o Senhor Jesus Cristo está em mim, então ele me dá essa convicção de que eu sou com ele. Ele me dá essa certeza de que eu sou dele. Que ele é o primeiro na minha vida. Eu amo a minha família. Isso é notório. Todo mundo sabe. Eu amo a Esther. Mas, em primeiro lugar está o meu Senhor. Ela sabe disso. E também, ela em relação a mim é a mesma coisa. Ela me ama. Mas primeiro está o Senhor. Porque se o Senhor Jesus não é o primeiro na vida dela, eu não faço parte da vida dela. Então, amiga e amigo, examine a si próprio, examine a sua própria fé. Não fundamente, não baseie a sua fé pelas conquistas materiais, pelas bênçãos. Não. Fundamente a sua fé no momento, verifique, confira a sua fé no momento da tribulação. Porque no momento da tribulação você vai ver se você tem uma fé sólida ou se a sua fé é apenas uma fantasia. Você só tem fé para receber, não tem fé para dar. E quem tem a fé sustentável, a fé que salva, tem fé para dar. Primeiro dar
para depois receber. Quem tem fé, quem tem a fé salvífica, aquela fé que salva, que garante a sua salvação, a sua eternidade, esse tem fé para dar. Mas quem tem a fé só para receber, esse, coitado, na hora que faltar essa fé, derrete. Essa é a realidade. Quem tem fé verdadeiramente no Senhor Jesus, muito legal. Eu fiz essa pergunta a uma pessoa, amiga. Eu olhei bem nos olhos dele, encarei-o e disse: vem cá, se você morrer hoje, você tem certeza para onde vai a sua alma? Ele ficou congelado na hora. E eu soube depois que aquele dia ele não teve sossego, porque ele tinha dúvida. Se você me pergunta, bispo, se o senhor morrer agora, nesse momento, você tem certeza para onde vai? Com certeza, absoluta. E a morte, para quem é de Deus, quem é da fé, é um prêmio, porque aí finalmente você vai encontrar com o Senhor que salvou você, que está dentro de você. A porcaria de mundo que nós vivemos, isso aí é um lixo. Então, quando a gente for promovido, então é motivo de alegria, de gozo, para quem é da fé, para quem permanece na fé. Mas para quem não tem essa convicção pessoal, então ela teme, ela tem medo da morte, ela teme a morte. Eu conheço pessoas e até parentes que não gostam nem de passar em frente ao cemitério, imagina. Imagina. Não, tem medo da morte. E é religiosa. E diz crer em Jesus. Mas quem realmente crê no Senhor Jesus é casado com Ele, tem uma aliança com Ele. Ele vive dentro dela. É o que está escrito. Não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Não sabeis? Ah, eu não sei. Então é porque não é. Ele não está. Se estiver vivendo em vós, então você tem essa segurança, essa certeza, essa alegria, essa felicidade de saber para onde vai a sua alma. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso que nós queremos passar para vocês. Graças a Deus. Aí ele conclui assim, ele diz assim, deixa eu ler o texto direito: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é, aí ele complementa, se não é que já estáis reprovados. Se você estiver reprovado, minha amiga, meu amigo, você fica preocupado. Você está preocupado. Agora mesmo, nesse momento, você está preocupado. Agora, se você não teme a morte, ela será um prêmio para você, como Paulo disse, para mim, o morrer é lucro. É lucro mesmo para você? Para mim é. O que eu perco morrendo hoje? Ah, eu não perco nada, absolutamente nada, porque a minha riqueza vai, que é a minha salvação, vai para o meu Senhor. Essa é a fé salvífica, a fé que salva, a fé que o único leproso dos 10 recebeu. Por isso ele glorificou a Deus. E Jesus
disse para ele: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É a fé que faz a gente ser justo diante do Altíssimo. Deus abençoe a todos. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Eu penso que, se o Senhor não mudar, mas eu penso que esse assunto é muito importante, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, pouquinhos. Justamente por isso, porque tem a fé nas bênçãos. Enquanto estão recebendo as bênçãos, enquanto está tudo bem, o sol está limpo, não há nuvens, a pessoa está na fé, está alegre, está feliz, canta. Mas, quando a coisa muda de figura, quando a pessoa entra na dificuldade, por isso que Deus falou: quando passares pelas águas, quer dizer, Ele já está dizendo, vocês vão passar pelas águas. Então, aqueles que me têm dentro de si vão ser salvos. Mas aqueles que não me têm dentro de si vão morrer, vão perder. Não tenha dúvida que a tribulação vai vir, minha amiga, meu amigo. A tribulação vai vir cedo ou tarde, para você, para todos nós, ela vai vir. E só quem tem realmente o Senhor Jesus dentro de si, que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, esses permanecem para sempre. Graças a Deus. Deus abençoe, então, e até amanhã. Graças a Deus.